Tudo bom, Helenira? Começando aqui o 11 News. Obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Uma edição muito especial. Saudade da minha amiga Helenira. Estou matando a saudade aos poucos. Assim, como é que é? Conta-gotas homeopáticas, né? Você veio faz umas 2 semanas, agora você veio de novo, depois você vai vir. E a gente vai fazer o nosso debate aqui. Tudo bom com você, minha querida? Tudo bem, curtindo um friozinho agora sem chuva em Florianópolis, um friozinho ameno, que dá uma alegria. E tudo tranquilo, quer dizer, tranquilo, assim, tranquilo. O mundo está em ebulição. O mundo Não está é. Tranquilo. É. Como é que estão as aulas? Como é que estão os alunos maravilhosos, orientandos? Não, eu estou afastada, né? Eu sou pré-candidata a Você vereadora, daí a gente tem que ficar e afastada. também é vereadora, né? Não, eu fiquei um mês como vereadora, porque era um processo de rodízio. Partido, a gente faz isso, né? Como a pessoa para se eleger, ela precisa do quociente eleitoral. Existem alguns parlamentares, podia existir mais. Nesse caso foi a Carla Aires, que é a vereadora titular. E aí ela faz rodízio, então cada ano do mandato dela, tirando o primeiro, ela abriu para um suplente ficar um mês na Câmara, e daí eu fiquei o mês entre abril e maio, né? Essa coisa da matemática invadindo a política é terrível, né? Tem quociente, tem algoritmo, é um pé no saco, né? Você tinha que resolver isso para a gente, já que você é especialista na área da matemática. Inclusive, um dos projetos que foi o primeiro. E a Helenira caiu, mas já voltou. Não, estou aqui. Tá aí. Foi a instituição do Dia Municipal da Matemática em Florianópolis, que é uma coisa muito importante. Todo mundo tem que saber matemática. Qual que é o balanço do seu mês que você ficou como vereadora? O que você destaca para gente? Olha, foi intenso, eu diria, né? Eu apresentei 96 proposições em 30 dias, das quais 29 projetos de lei, dos quais 2 já estão aprovados e sancionados, né? A gente conseguiu fazer uma audiência pública para a ampliação da rede de institutos federais aqui na cidade. A gente fez uma comissão especial de saúde e qualidade de vida dos trabalhadores, o que os próprios vereadores de direita admitiram que o assunto vida dos trabalhadores não faz parte dos debates daquela Câmara, e foi bem interessante. A gente pôde ouvir vários setores da sociedade. Nós convidamos os empresários, mas obviamente eles não apareceram, mas conseguimos fazer a comemoração do Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais e trazer a comunidade surda para dentro da Câmara. Foi bem intenso, assim, bastante. A gente conseguiu fazer bastante coisa, além das coisas, né? Vereador faz de tudo, né? Desde indicar para tampar buraco numa rua, até propor grandes debates, como a revogação do projeto de terceirizações na cidade. Estou lembrando aqui da passagem daquela ex-procuradora que vem aqui comumente no nosso programa. Ai, meu Deus, agora deu branco o nome dela. Ela passou 22 dias à frente da Procuradoria-Geral da República. Meu Deus. Daqui a pouco o nome dela vai aparecer aqui. E que foram 22 dias... É que tá vindo o nome errado. Sabe qual é o nome que tá vindo na minha mente? O da Lindora, mas a Lindora não, é a inimiga. Não. É a outra que é a legal. Débora Duprá. Débora Duprá ficou 22 dias à frente da PGR e fez mais nesses 22 dias do que o antecessor em 4 anos. É uma coisa absurda. Claro que eu não estou comparando, mas eu lembrei de você nesse papel. Então, o pessoal da assessoria falava isso. Olha, tem um monte de vereador que não consegue em 4 anos apresentar 29 projetos de lei. E muito menos aprovar, né? Por exemplo, um dos projetos, a gente mora num município que quase 80% do território fica numa ilha oceânica e não tem um plano de emergência climática, nem de prevenção, nem de atuação em caso de desastre. Então, coisas desse tipo são fundamentais, né? Eu tô com uma notícia aqui, vou ler para você e pedir para fazer um paralelo com a situação em Florianópolis. PT em Curitiba não terá nome em chapa pela primeira vez desde a redemocratização. Isso também acontece em São Paulo, mas é uma situação completamente diferente. Como é que está em Florianópolis e o que você acha disso, do PT não ter? Inclusive no Rio de Janeiro também, se você puder comentar, quer dizer, o pai está lá distante na frente, aquela coisa, o PT não quer nada com nada, parece que ele quer ficar só ali observando tudo que vai acontecer para depois se reposicionar. Fala um pouquinho disso para gente.
Em Florianópolis, a gente está numa situação que é quase o oposto disso, né? Faz 16 anos que não tinha um candidato do PT à prefeitura de Florianópolis, porque em 2008 nós tivemos a última vez o nosso candidato, depois, em 2012, nós apoiamos uma candidata do PCdoB, em 2016 também, em 2020 um candidato do PSOL. E aí, depois de 16 anos, é engraçado que tem algumas pessoas na cidade que estão reclamando o hegemonismo do PT em Florianópolis. Eu falei, como é que um partido que está 16 anos sem apresentar a candidatura pode ser acusado de hegemonista, né? Mas, pelo contrário, a gente, na verdade, fez um projeto de investir na coletividade, né? Investir, dar o patrimônio do partido, que é o maior partido da América Latina, que é o partido que tem o presidente da República hoje, e tinha em 2012, tinha em 2016, e nós, dessa vez, resolvemos fazer um trabalho. É uma decisão que já está tomada, que não vai ser revogada. Há muitas pessoas fazendo apelos para que a gente novamente, pela segunda vez seguida e pela quarta vez, não tenhamos candidato e apoiemos candidatos de outros partidos. Mas o diretório municipal, estadual e nacional concordaram que, nesse momento, é necessário o partido lançar o seu candidato. Então, o nosso candidato é o Lela, que é um ex-vereador, o nome dele é Vanderlei Farias, mas ele é conhecido na cidade como Lela, e a gente está fazendo um trabalho exatamente de fazer uma possibilidade de ter segundo turno. A gente faz muitas eleições que não tem segundo turno em Florianópolis, né? E a última vez que teve foi entre dois candidatos de direita. Para ter segundo turno, precisa ter várias candidaturas, e também a gente precisa aumentar a nossa bancada na Câmara de Vereadores, que já foi de 7 vereadores de esquerda, e hoje está reduzida para 4. Então, a gente precisa dos vários candidatos para construir essa possibilidade de enfrentamento, tanto na eleição majoritária quanto na eleição proporcional. A hegemonia do atual prefeito na Câmara de Vereadores é um problema. Ai, saúde para a Helenira, saúde. Isso aí não é térmico, não, né? Isso aí o que é? Garganta? Engasguei aqui. Engasgou. Mas então a gente está... Eu acho que em Curitiba... Traz água para sua mãe, por favor. Em Curitiba... Que bonitinho, a gente não tem... Sua mãe, por favor. Oh, que é minha filhota. A gente tem em Curitiba uma situação diferente, né? Em que pela primeira vez a gente não vai ter candidato. Historicamente, a gente teve candidato em várias eleições. Houve um debate intenso, o PT de Curitiba não tem um consenso a respeito disso, foi uma decisão do Diretório Nacional bastante contestada em nível municipal. Eu acho preocupante. Eu vi 2 setores, por exemplo, do PT de Curitiba, que nem são setores próximos, que é o da Carol D'Artora e o do Zeca Dirceu, os 2 defendendo que o partido tivesse candidatura própria, mas predominou um procedimento ali de... Obrigada, filha. De apoiar o candidato do PSB, né? O PT não lançar candidato, eu acho que é sempre uma questão. Acho que a gente tem que, em vários momentos, apostar na unidade da esquerda, mas a gente também tem que se lembrar que é preciso defender o Lula. O Lula fez 45% dos votos, por exemplo, em Florianópolis, e precisa ter candidaturas diretamente associadas a isso. Não tem como o PT, sendo a força que tem, sempre abrir mão dessa força. Essa construção é importante para a esquerda como um todo, mesmo para quem é dos outros partidos. O enfraquecimento do PT é um enfraquecimento que atinge a todos os partidos. A toda a esquerda. Atinge o Brasil, né? Atinge o Brasil. Então, a gente precisa dessa construção. É uma posição do Diretório Nacional lançar candidaturas na maioria das capitais, mas em alguns lugares faz sentido por questões locais. O do Rio é o mais complicado deles, Conde, porque o Rio, o PT desde que passou pelo processo de intervenção em 98, no Diretório Estadual, que foi obrigado a apoiar o Garotinho, em troca do apoio do Brizola ao Lula, que é uma questão super controversa e super complexa, o PT tem desaparecido, né, na cena, né, e eu acho isso muito problemático. Eu sou de lá, né, eu fui criada no Rio, meus pais são fundadores do PT de Niterói. Em Niterói também o PT está apoiando a candidatura da Thalíria Petroni, o que eu acho uma decisão acertada, mas complexa, porque a gente tem que cuidar do patrimônio que o PT significa. O PT de Niterói sempre foi melhor do que o do Rio.
da cidade do Rio, né? Mas, enfim, eu acho que em algum momento breve é necessário que o PT do Rio comece a se reconstruir, e se reconstruir passa necessariamente por ter candidatos majoritários. Não tem como você abrir mão, ainda mais no Rio de Janeiro, né? A gente abrir espaço da esquerda. O PT do Rio precisa de uma revolução, precisa de alguma figura, de um expoente que faça acontecer ali, porque realmente difícil, né? Quer dizer, é quase uma refundação. Precisa quase de uma refundação, assim. A Helenira, desculpa eu falar, mas você está tão linda, tão ótima aqui na tela, porque assim, até o fio do seu fone de ouvido, ele está ornamental com você, que até o óculos, o cabelo. Eu já fiz propaganda desse quadro para você. Eu amo esse quadro. Eu já falei dele. Cadê? Fala pra gente o que é esse quadro. Esse quadro é de uma artista chamada Fê Luz. Eu adoro fazer propaganda não só dela, mas do quadro, principalmente da obra dela, né? Aqui. E ele é um quadro que ela pintou de 99 a 2016 ela ficou pintando esse quadro. E esse quadro, eu acho que é uma representação muito boa do que vivemos, né? Porque se você olhar do lado de cá, eu sempre tenho dificuldade com essa lateralidade ao contrário, a gente tem essa posição aqui, né? Que você tem uma espécie de uma favela, a natureza sendo destruída, muita coisa pegando fogo, é uma crítica à questão da crise climática, e aqui embaixo tem essa figura, que é uma figura que faz parte do boi de mamão aqui de Florianópolis, que é uma espécie de bernúncia, que é tipo o nome é bernúncia, que é uma espécie de dragão chinês, e tem a bandeira do Brasil vermelha e amarela dentro desse quadro, contexto. Hein? Eu amo esse quadro. E eu gosto muito, porque eu acho que ele conversa muito com o que a gente está vivendo, né? A gente está precisando salvar o Brasil de todo esse fogo, que é um fogo que passa por muitas coisas, e ao mesmo tempo ele tem espaços de esperança, né? Esses dentes de leão aqui, enfim. Como é que é o nome da... É uma obra complexa. Como é que é o nome da... Fê Luz. Fê Luz, o nome dela também já é luminoso. Helenira, Dia da Mulher Negra Latino-Americana, hoje, exatamente 25 de julho de 2024. Qual a representatividade, o que representa para você e para o Brasil essa efeméride? Eu sou filha de uma mulher negra baiana, né? E eu acho que é fundamental a gente compreender, Conde, que o Brasil é feito dessas mulheres. Inclusive, eu já falei algumas vezes, né? Quem acha que é possível discutir a classe trabalhadora brasileira sem discutir machismo e racismo não entendeu. Um dos princípios básicos do marxismo é que você precisa olhar para a classe trabalhadora concreta. E a classe trabalhadora concreta no Brasil, a base da pirâmide, são as mulheres negras. E, portanto, sem enfrentar o machismo e o racismo, você não consegue mudar a estrutura da sociedade brasileira. Eu sempre cito o Florestan Fernandes, que ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz que a democracia brasileira se mede pela situação do homem negro brasileiro. A democracia só é efetiva se o homem negro tiver direitos, se ele tiver condições de vida, se ele tiver oportunidades, se ele tiver uma situação de não violência. Mas eu sempre acho que ele errou só porque esse parâmetro precisa ser a mulher negra brasileira. E para mim isso é tão importante que, quando eu estava como vereadora, eu propus a criação do Dia Municipal da Mulher Florianopolitana, e representado por uma figura que se chama Leonor de Barros. Leonor de Barros era uma mulher negra, descendente de escravizados, que é irmã da Antonieta de Barros, mas que, como Antonieta, foi professora, foi uma pessoa que interviu na sua comunidade, que lutou pela educação para todos e todas. E aí representar as mulheres todas de Florianópolis, nós todas, por uma mulher negra, é fazer a gente entender que nós somos, na verdade, fruto do trabalho delas. E aí esse dia da mulher negra latino-americana e caribenha é um dia internacional. Mas hoje também é o dia da mulher negra brasileira e o dia de Teresa de Benguela, que é uma quilombola que foi muito importante no Mato Grosso, uma mulher que foi líder quilombola. Então, a gente olhar e perceber a grandeza, né, a contribuição efetiva que as mulheres negras têm no Brasil. O Brasil nunca seria o que é se não tivesse contado com o trabalho, com a inteligência, com a cultura, com a produtividade, com a competência das mulheres negras.
Então, a gente tem Vilma Reis, a gente tem a própria Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada negra, enfim, a gente tem a intervenção dessas mulheres em todos os ramos da nossa sociedade, na literatura, nas artes plásticas, na ciência, porque também existe um processo de tentar tirar da população negra, e especialmente das mulheres negras, a intelectualidade, como se essas pessoas não pudessem produzir conhecimento, não pudessem trazer conhecimento novo. E a gente tem, por exemplo, hoje tem uma figura que eu acho muito interessante, que é a Bárbara Carini, que faz um trabalho, é uma professora de Química da Federal da Bahia, que criou uma escola, que agora está afastada da universidade, trabalha nesse processo, é uma escritora, que escreveu um livro, por exemplo, 50... Como é que é a história preta das coisas? Que ela lista 50 invenções da humanidade que vieram das pessoas negras. Né? A gente tem Carolina Maria de Jesus, que é uma das maiores romancistas brasileiras e que escreveu como ninguém a fome, né? A vida da mulher negra favelada. E esse tipo de coisa a gente precisa falar, não só do ponto de vista, e precisa também de ser dito, né, que quando saiu o Anuário da Violência, a mulher negra é a maior vítima de violência doméstica, de estupro, de violência na infância, e isso é uma tragédia de estupro, né? E que os homens negros são os mais assassinados, a proporção de homens negros assassinados é altíssima, mas as meninas e as mulheres sofrem barbaramente com solidão, então, mas a gente não pode falar só disso, né? A gente precisa falar dessa violência para enfrentar a violência, para que ela não se repita, para que a gente acabe com ela, mas a gente também precisa falar da potência, do que essas mulheres construíram, do que elas trouxeram, do que elas colocam de criatividade, de invenção, de trabalho, de competência na nossa sociedade. Por isso que eu achei interessante a gente escolher o Dia da Mulher Florianopolitana e botar uma mulher negra nesse lugar para nos representar a todas. Helenira Vilela, aqui no 11 News. Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público, que estão aqui. O pessoal fica super feliz com a presença da Helenira aqui. A Idalina Pinheiro está dizendo: Helenira está lindona. Está lindona. Ela não está lindona, ela é lindona. Lynn Brown, alguém diga, por favor, que existe uma estratégia nacional do PT para essa eleição? Eu acho que até tem, né, Helenira? A Helenira, como ela é muito... Eu acho que o PT está tomando decisões, inclusive, importantes, interessantes, a despeito de alguns erros que vão também transbordando, né? Normal. Vanderlei Ricardo Silveira. É um partido complexo, né, Conde? O PT tem 2 milhões de filiados, está organizado em 4 mil e não sei quantos, 4.300 municípios. Claro. Tem dezenas e dezenas e centenas de parlamentares. Eu acho que a gente reclama demais para um partido que se segura nas pontas até bastante, né? Não é uma coisa impressionante. Vamos falar disso aqui, vai dar tempo da gente falar. Vanderlei, 11 News, Carlos Gustavo Conde, Coromandel, Minas Gerais. Viva Coromandel. Idalina Pinheiro, Helenira Grande Guerreira. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Helenira, saudades. Ricardo Moreira Tavares Leite, Conde, entrevista do jornalista José Reinaldo Carvalho sobre a Venezuela. Deixa eu aproveitar, só dar aqui a Maria Vaz dizendo: sou sua fã, se dirigindo a Helenira, evidentemente. Maria de Lourdes Pavi, parabéns, Helenira. Eu adoro o jornalista Zé Reinaldo Carvalho, meu amigo querido, e sei que ele... não sei porque não estou acompanhando agora, mas creio eu que ele esteja defendendo a candidatura do Nicolás Maduro, e eu já sou aqui público notório que eu tenho uma crica com o Nicolás Maduro, esses últimos tempos em que ele insultou o Brasil. Eu queria saber de você, inclusive dando vazão aqui à diversidade de opinião do nosso público, que uns gostam do Maduro, outros não gostam do Maduro, eu não gosto. Eu quero saber de você, como é que você está vendo a eleição na Venezuela? Eu penso que o Maduro vai ganhar a eleição. Isso é um dado de realidade, né, independente do que a gente acha. Penso que, desde sempre, tudo que sai na imprensa corporativa sobre Venezuela, Coreia do Popular, Cuba, a gente tem que botar 18 pés atrás e ler com 80 filtros, né? Mas a questão é a seguinte: o Nicolás Maduro não é o Hugo Chávez. E nunca será, e não tem que ter essa pretensão. Agora, ele faz falta na Venezuela, e eu não sou exatamente nenhuma especialista, né? Mas faz falta na Venezuela um processo em que você viu o Hugo Chávez, que eu acho que faz falta no Brasil, inclusive,
uma militância de reconstrução nacional que envolve o povo diretamente no processo, não só de decisão, mas de execução das políticas sociais do país. Eles tinham, não é que elas tenham deixado de existir, mas elas mudaram de papel. A história das missões, né? Missões, e aí cada missão era uma missão para erradicar o analfabetismo, e aí você criava um grande movimento social no país inteiro, onde todas as pessoas que são alfabetizadas se organizavam em grupos para ir alfabetizar todo mundo que não estava alfabetizado. O processo de resolver a fome no país, o processo de resolver... Tudo isso, o Hugo Chávez, ele tinha um pé no militarismo que era consciente do seu papel de defesa do povo, né? Porque era uma defesa nacional, mas não era a defesa nacional da burguesia nacional, da estrutura de Estado, era uma defesa do povo venezuelano, e que era muito importante. Só que isso era profundamente associado a um movimento social que era coordenado a partir, primeiro, das organizações políticas e depois do governo. E isso faz muita falta, e isso foi sendo esvaziado do ponto de vista da organização social desde que o Hugo Chávez morreu. Não dá, eu não sou uma pessoa de ficar culpando personalidades, ainda que as personalidades tenham muita importância quando elas são lideranças do tamanho do Nicolás Maduro. Mas você tem uma série de contradições, o Maduro enfrentou uma oposição, né, em que os Estados Unidos roubou o dinheiro do povo venezuelano, roubou, meteu a mãozona grande, que era o dinheiro, o resultado do petróleo, que o povo venezuelano extraiu, produziu e vendeu para os Estados Unidos, e ele deu o calote, não pagou e deu dinheiro para aquele fake daquele presidente lá, né, do Guaidó. E isso é um roubo mesmo. Então, o que a gente tem? A gente tem um processo em que não vejo o Maduro como uma pessoa que conduz bem a política no país. Eu vejo uma figura cheia de contradições, mas que está enfrentando um ataque brutal do imperialismo, né? Que depois que começou a guerra da Rússia contra a OTAN no território ucraniano, a gente viu que os Estados Unidos teve que dar uma recuada, porque precisa, as maiores reservas de petróleo do mundo estão, algumas das maiores estão na Venezuela, e os Estados Unidos precisa daquele petróleo, mas vive uma série de contradições. Não está dando conta bem do encaminhamento. E as falas sobre o Brasil são muito infelizes, né? É um processo enfim, de ficar falando coisas que não contribuem para ninguém, né? Não tem por que ficar fazendo isso. Acho que o Lula também errou, sinceramente, ao reagir àquela fala do Maduro. O Maduro não estava falando que ele vai provocar um banho de sangue, ele estava falando que é um risco para a sociedade, porque a direita escolhe a violência como método, e isso acontece, né? E aconteceu na própria Venezuela, acontece na Colômbia, acontece num monte de lugares, acontece no Brasil. Então, a gente tem que enfrentar. Eu prefiro, acho que do ponto de vista internacional e nacional, para nós é melhor que o Maduro ganhe a eleição do que aquela direita fascista que está concorrendo com ele. Agora, precisa ter uma reconstrução. Eu acompanho muito, Conde, e recomendo para as pessoas a cobertura que o Comunicação faz das eleições venezuelanas. Eles fazem uma cobertura das eleições na América Latina há muito tempo. Desde 2012 foi a primeira eleição venezuelana que eles cobriram, e eu não concordo com quem diz que ela é manipulada. Manipulada ela não é. Existe um sistema que já foi, né, que a associação do Jimmy Carter garante que a ONG, sei lá como é que chama, garante que são eleições limpas. Agora, há muitas contradições. O povo está passando fome, as pessoas estão fugindo, você não tem visto uma coordenação de um processo de realmente lidar com os problemas que o povo venezuelano tem da maneira adequada, porque a gente não quer ninguém passando, né, necessidade do jeito... Eu conheço pessoas que estão em situação de rua aqui, não é uma nem duas, aqui em Florianópolis, que são venezuelanos que vieram de lá porque estavam numa situação de miséria, assim como os haitianos que estão vindo de lá. E a gente precisa lidar com isso. Eu acho que o povo brasileiro, o governo brasileiro tem que lidar com isso de uma maneira institucional, organizada, de
produzir políticas sociais para todos os refugiados e todas as pessoas que estão procurando o Brasil como forma de melhorar suas condições de vida, mas também diplomaticamente, com a Venezuela fazendo uma articulação política na América Latina para que a gente não precise, né, que as pessoas não precisem sair do seu país nessas condições. Helenira, eu queria te perguntar sobre as eleições nos Estados Unidos, mas nosso tempo está chegando aqui no limite e eu não posso deixar de te ouvir sobre a fala do Lula ontem no G20, que foi qualquer coisa de espetacular. Achei uma das falas mais densas, importantes da história dos últimos tempos, das últimas décadas, falando em combater a fome no mundo. Fala um pouquinho para a gente. E ontem saiu o relatório da ONU sobre o combate à fome no mundo e no Brasil, em especial também, com boas notícias para o Brasil. Então, eu queria te ouvir sobre essa dimensão no G20 da liderança global do Brasil no quesito combate à fome. Não é à toa que quando o Lula chega, ele é ovacionado e as pessoas que estão ali para discutir a fome no mundo aplaudem o Lula por alguns minutos sem parar, todos de pé. Essa é a grande causa da vida do Lula. Se tem uma coisa, as pessoas às vezes falam, porque o Lula não é socialista, porque ele não é de esquerda, porque ele não é isso, não é aquilo, ou é isso ou aquilo, é conciliador. Uma coisa que é absolutamente transparente no Lula é que a causa da vida dele é o enfrentamento à fome. É ter certeza que nenhuma pessoa vai acordar de manhã em nenhum lugar do mundo e não vai ter o que comer, não vai ter o que dar para os seus filhos comerem. E ele tem razão em dizer que isso é a base da dignidade. Não existe nem humanidade na pessoa, a pessoa não tem o direito à sua própria humanidade se ela estiver passando fome. E o livro da Carolina de Jesus, Quarto do Despejo, é um livro absolutamente essencial para os brasileiros entenderem isso. Aliás, a Carolina de Jesus, ela é profética, porque ela diz que só no dia que o Brasil tiver um presidente que tiver passado fome, é que a gente vai ter um Brasil que vai enfrentar a fome. E ela tinha toda a razão, porque o primeiro presidente que enfrentou de verdade a fome no Brasil foi o Lula. E o relatório que você citou acrescenta, né, demonstra que o Brasil é um dos países no mundo que mais retirou pessoas da fome. O Brasil sabe combater a fome. O Brasil sabe combater a fome. O Brasil ensina o mundo a respeito disso e sabe porque o Lula construiu o programa de assistência O Minha Casa Minha Vida de uma maneira absolutamente eficaz, que é admirado no mundo inteiro, que é copiado no mundo inteiro, que foi quase desmontado no governo Bolsonaro, porque o programa Bolsa Família não é um programa de entrega de dinheiro para pessoas pobres. Ele é um sistema que relaciona uma série de coisas, entre elas, dar alguma ajuda financeira para as pessoas pobres poderem comer. E é de uma eficiência, e o discurso dele foi muito emocionante, é um discurso profundo, sempre é. Os momentos em que o Lula mais abalou, né, digamos assim, no bom sentido, as relações internacionais no mundo, foi quando o Lula falou de fome, falou do enfrentamento da fome, cobrou os líderes internacionais de que ninguém pode dormir tranquilo no mundo se não passar o dia inteiro, todo dia, combatendo a fome no mundo inteiro. Lembrando que só tem fome porque o capitalismo decidiu que algumas pessoas têm que ter direito a ter ilha e bilhões na conta para outras passarem fome. É isso que o presidente Lula falou ontem no G20. Aliás, recebendo o Marcelo Godoy aqui com todo carinho. Querido Marcelo, obrigado por estar presente aqui no 11 News. Vamos falar do teu livro na sequência aqui, depois da conversa com a Helenira Vilela. Eu fiz uma brincadeira aqui audiovisual enquanto você falava. Querido Marcelo, tudo bom com você? Tudo bem com você, Helenira? Tudo bem, Tudo bom, Marcelo? O vozeirão do Marcelo aqui, puxa vida, vai lá. Agora voz de locutor de rádio. Locutor de rádio. Obrigado, viu, Marcelo? A gente já inicia a nossa resenha aqui. Eu fiz uma brincadeira aqui com audiovisual. Olha só, peguei teu óculos e o fio do aí fica uma instalação, Helenira. Olha que bacaninha. Ficou estilizado aqui. Depois eu mando para você. Vou dar uma aperfeiçoada aqui. Olha, histórica essa fala do Lula, né, no G20. Achei perfeita a sua análise também. E resta a gente agora fazer jus a esse momento histórico. Quem sabe agora vai. O Haddad também ali, trabalhando pela taxação, o taxade, né? Esses memes artificiais aí, né? Pela taxação dos hiper ricos, né? Quem tem mais de 1 bilhão, pagar alguma coisa para esse mundo, para que a gente não viva num mundo tão injusto, tão desigual. Helenira, querida,
Sempre bom falar com você. Obrigado. Um beijo grande. Bom trabalho aí. E logo você vai estar aqui de novo para a gente seguir nesse debate, tá? Legal, obrigado pelo convite, Conde. Um prazer estar aqui com você, Marcelo. Queria só pedir para as pessoas que puderem seguir as minhas redes, é @helenira_na_luta. Em qualquer rede é @helenira_na_luta. Helenira na luta é o sobrenome da Helenira, né? Helenira na luta. Senhora na luta, senhorita na luta, por favor. Obrigado. Beijo grande. Beijão, Conde, obrigada.